No alvo com Heron Falco. Boa noite, alô, alô! Sejam bem-vindos para a live com Maurício Branco. Estamos aqui com Maurício Branco, ator de cinema, teatro e novelas da Globo, apresentador, diretor de documentários, produtor e empreendedor cultural. Maurício é de Brasília, né? Cresceu junto com a galera de Brasília, como Renato Russo, galera do Plebe Rude, etc. Alguns dos quais também são meus amigos. E também depois que veio para o Rio foi muito amigo do Cazuza, né? Se eu não me engano. Também teve Conheci isso. bem, assim, mas Conheceu bem, mais mas amigo o do Renato. Renato é mais amigo do Não, o Renato. Renato era mais meu amigo, verdade. Aí eu conheci o Maurício recentemente, a gente já esteve junto aí várias vezes, e deu pra ver que o Maurício, todo mundo que eu encontro na rua, que a gente encontra juntos e tal, tem um carinho enorme pelo Maurício, ele chega, alegra o ambiente imediatamente, as pessoas recebem ele, e me recebem por ser amigo dele, por estar do lado dele. Então, assim, dá pra ver que o carinho é enorme por você e transborda até pra mim. Então, eu te agradeço aí por tudo aí que a gente tem trocado nos últimos tempos. Valeu mesmo. A gente se conhece realmente há pouco tempo pelo nível vamos dizer, de carinho e, né, identidade que a gente tem um pelo outro. A gente começou conversando sobre Brasília, né? A gente falou, os dois são de Brasília e o Maurício, quando morava em Brasília, assim como eu, como morava em Brasília, a gente organizava festas de rock, né? Foi a primeira coisa que a gente se identificou. E isso começou na nossa amizade. E eu acho que a primeira coisa que eu vou te perguntar é sobre isso, sobre Brasília. Você quer voltar para o tema que você estava falando antes, ou Não, você vamos, estava falando vamos de in the novela? beginning. In the beginning. Brasília. Ok, Brasília. beleza, beleza. Posso tirar o blazer? Porque eu botei esse blazer só para te receber. Boto fé, E já que eu também estou querendo tirar o meu. você só recebe Mas, de mas, blazer, eu vou tirar o meu blazer para depois eu poder tenho que ficar mais à explicar meu vontade Blade. para voltar aos tempos de rock and roll de Brasília. Boto Bom, eu fé. nasci em Brasília, eu sou da primeira geração de Brasília. Graças a Deus eu nasci no final dos anos 60, então eu sou da primeira geração de Brasília. Brasília foi inaugurada, né, nos anos 60, 1960. Então eu tenho muito orgulho de ser da primeira geração de Brasília e de ter tido uma infância feliz e ter estudado em colégios incríveis aí e de ter acompanhado principalmente toda uma história da música brasileira, porque a revolução do rock brasiliense, dentro da história da música brasileira, ela já está ali calcificada, vou usar essa palavra. Já E, entrou ali como um dos capítulos da história do rock do Brasil, né? e Porque como é foi que um. era essa parada lá no início, né? Porque que acho que hoje essas bandas que eram de Brasília hoje viraram do Brasil, né? São bandas, especialmente Legião Urbana, eu acho que é quase como se fossem os Beatles brasileiros, em nível assim, de carinho, de universalidade, assim, que toca todas as gerações, né, que tem o brasileiro pegou para si, mesmo, até mais que os Mutantes, né? Talvez comparável só com o Roberto Carlos, mas o Roberto Carlos não é tão rock assim. Então, assim, no começo como é que era, né? Porque, tipo, a gente vê como uma banda já formada, mas como é que era essa vibe, esse início do rock lá em Brasília antes da fama? É, funcionou, aconteceu de uma forma meio que como era uma coisa meio de garagem, assim, as pessoas pegavam, nos final dos anos 70, começo dos anos 80, eu ainda nessa época ainda não tinha entrado nessa onda, mas 83, 84, Brasília, como não tinha nada para se fazer nessa época, que realmente você não tinha telefone celular, você não tinha internet, você não tinha. Era cinema ou ir para o Foods ali na 110 Sul, para quem não conhece Brasília, era 110, tinha uma lanchonete perto de um É, cinema. Então nós vivíamos, era como se fosse uma cidade de interior praticamente, e não tinha muita coisa para você fazer, assim, ir para o cinema ou ficar na sua quadra, né? Porque Brasília é dividida em quadras e é como se fossem condomínios, só que são abertos.
Então esse movimento foi nascendo dessa juventude que, não, que ficava meio ociosa de querer fazer alguma coisa, de que, sabe, lia-se muito, né? Você lia, na casa, por exemplo, na minha casa, por exemplo, meu pai era uma estante cheia de livros, então eu passava o dia inteiro ali olhando para aqueles livros ali, Chico Buarque, várias coisas incríveis que o Chico E escreveu. é uma cidade sedentária, né? Porque você não tem que, não é que nem o Rio de Janeiro que você sai e vai andando e passeando e vai comprar pão, não sei o quê. É uma cidade que, pô, pra você ir pra qualquer lugar você precisa ir de carro. Então, você tá sempre sentado, aí você se lê mais mesmo, né, porra? Uhum, Até uma forma boa de educar as exatamente. Não, pessoas, né? e o que acontecia? A informação que chegava do exterior, o que chegava para a juventude de Brasília de fora, ou através do cinema, ou através de revistas, que naquela época também era uma coisa, não tinha muita revista importada, você tinha que encomendar na banca para conseguir a revista tal publicação, você tinha que comprar numa banca X. E então eram os filhos dos diplomatas, na verdade, O conseguiam. Renato era filho de diplomata? Não lembro Não, se. não. O pai do Renato era funcionário do Banco do Brasil. Mas tinha alguém das bandas lá era filho de A diplomata, não? maioria, os dois, o Dinho Ouro Preto era filho de Ah, é o diplomata, o Dinha. Dado Villa-Lobos é filho de diplomata, o Bi Ribeiro dos Paralamas, que também morou em Brasília, o pai dele também era Mas o Renato morou nos Estados Unidos, não morou? Que ele aprendeu inglês bem e morou. tal. Teve uma. A É, parte da cultura do Renato veio também por causa aham. desse tempo que ele ficou nos Estados Unidos. E os Estados Unidos é um país que a informação era uma coisa bem mais distribuída do que aqui. Bom, mas Claro. enfim, então era uma coisa meio de garagem. Então esses jovens faziam o quê? Eles pegavam aquele equipamentozinho ali, iam para as partes atrás das sobrelojas não, aquelas entrequadras, onde tem os comércios das quadras, Aham. e ali eles faziam, tipo, plugavam ali o som e ficavam levando um som. E assim veio o aborto elétrico, né? O Que é a aborto primeira elétrico. versão do Legião Urbana. Que é, Não, o tipo, aborto elétrico ele foi quebrado ah, uma parte virou sofreu uma capital cisão. inicial, uma parte virou capital inicial, outra parte virou legião urbana. Ah, não sabia, não sabia, não sabia. E aí, enfim, então teve essa coisa. E eu observava, porque meu pai ele fazia questão que nós participássemos, eu e minhas irmãs, nós participássemos das atividades culturais que a cidade apresentava, né? Aham. Tinha muita poesia, tinha um concerto chamado Cabeças ali em Brasília, que era um sarau de poesias todos os domingos no parque, e era uma coisa muito legal, porque ali foi o primeiro contato que eu tive com a arte, que eu comecei a tomar um gosto pelo palco, foi a primeira vez que eu subi num palco, era numa concha acústica, dentro do parque, um parque que tem em Brasília, grande, que eu não sei qual é o nome hoje em dia, na época era Piton Farias, eu não sei qual é o nome hoje em dia do parque. Ah, Eu queria só caramba, mandar eu um beijo lembro. pro pessoal, meus amigos que estão entrando aí, Claro. que estão aqui acompanhando. Sejam E bem-vindos aí. Se quiserem fazer perguntas, por favor, põe na caixinha que vai entrando gente e às vezes fica congestionado. Por favor, põe na caixinha que a gente responde. pois é, e aí, enfim, eu comecei a ver a arte através desse tipo através desses eventos que aconteciam em Brasília. Mas, e assim, mas eu sei, a coisa foi, ninguém tinha pretensão de nada, ninguém ali tinha pretensão, eles não tinham pretensão de ficar famosos, nem o Renato, porque eu não conheci o Renato direito ainda, mas eu conheci os outros músicos, enfim, boa noite, boa noite. Eu não estou conseguindo ler os nomes direito, mas boa noite. Peressácio. Isso, boa noite. Peres... Mas enfim, e eu não eu acompanhava o movimento. Só que em 84 a Legião estourou, a Legião Urbana estourou. E aí os olhos do Brasil se voltaram para Brasília, né, nessa coisa do rock and roll. Então a Legião estourou e as outras bandas, que era a Plebe Rude, a Escola de Escândalos, que era que era minha banda favorita, junto com a Plebe, eram as minhas duas bandas favoritas. E todas elas tinham aquela coisa de rock contestador, sabe? Enfim, tinha uma chamada Eu, Eletrito Federal, que era muito boa também.
Eu lembro dessa. Eu te falei que eu conheci o Felipe Seabra antes de saber da existência do Plebe Rude, né? Porque eu gostava muito de Legião Urbana. Aí Ah, o Felipe Seabra é o cantor do Plebe Rude, quem não sabe. E a gente, pô, da mesma cena lá, né, no Rock em Brasília. E eu fiquei. Ele era tipo um mentor pra mim no começo. Eu tinha 16, 17 anos. E conheci uhum. ele, só que, pô, eu nunca tinha ouvido falar de Plebe Rude. Então ele chegou cheio de ares. Pô, sou do Plebe Rude, eu. É, o Felipe ele encarava a coisa já totalmente porque e de uma hora para outra, quando a Legião estourou, todos viraram profissionais. Parou de ser aquela coisa vamos fazer um showzinho ali, fazer um show num bar ali, não sei aonde. Virou uma coisa mais profissional, porque os olhos, a coisa virou para Brasília. Então começaram a ir para Brasília jornalistas de revistas especializadas de música, para tentar entender esse fenômeno, né? Porque as letras da Legião eram muito, muito bem escritas e era uma E coisa também, e muito. também muito centrado em Brasília, né? Tem muitas referências a Brasília o tempo todo, né? Tocava demais as pessoas. Então, as pessoas começaram a tentar entender que fenômeno era esse. E, para mim, era uma brincadeira, era uma grande brincadeira. Eu vi aquilo ali como uma brincadeira, porque eu não queria, não era músico, não tinha intenção de tocar, nunca tive. Tentei tocar na banda do Colégio Marista, mas foi um erro absoluto, assim. Não, mas você Passei tem por todos projetos os. musicais, entendeu? Eu Você não... toquei trompete, trombone de vara, tuba, todos os instrumentos que você pode imaginar, mas eu nunca consegui me identificar exatamente assim. Me Não, identificar com a música que eu vi. Eu mas tenho mais ouvido musical. recentemente, tipo assim, mais recentemente você não fazia. Se eu não me engano, você mostrou alguma coisa, que você fez alguma coisa mais recentemente, não? Que você Foi, cantou. foi, foi, foi. Eu É, fiz um show, esse show, mas isso já foi de uma bagagem para eu comer. Quer dizer, eu não sou cantor, né? Sou um ator que canto. Então toda essa parte musical aí veio de aulas de música que eu fiz depois que eu me tornei profissional, ator profissional, que eu comecei a estudar música porque eu vi que era uma coisa que para minha carreira seria interessante, tanto que acabei fazendo um musical mais à frente, grande, um musical conhecido no final, no começo dos anos 2000. Foi a primeira vez que eu tive um contato com um microfone de lapela, assim. Eu acho que, na verdade, desligavam o meu microfone. Eu acho que desligavam ele porque eu não, mas eu comecei a estudar. E aí resolvi fazer esse musical. Isso, já pulamos de Brasília, já demos uma pulada para o futuro. É isso Não, mesmo? mas a gente vai. É uma entrevista quântica. A gente, entendeu? Pode ir, voltar e tá tudo certo. Vamos. É uma conversa, né? A gente tá num bar. Inclusive, o que que você tá bebendo aí? Eu estou tomando um Chardonnay maravilhoso que eu ganhei de presente de um amigo meu que eu amo muito. Ele é um vinho argentino de uma cidade chamada Mendoza, que eu conheço, inclusive. É E mesmo? eu adorei o presente. Um beijo. Ele deve estar me vendo aí. Quero mandar um beijo enorme. Te amo muito, amigo. Muito obrigado pelo presente. Como a gente combinou, também tô tomando Você também? Chardonnay. Você também está no Também, Chardonnay? tá. Ah, que maravilha. Ó, ele pede a bebida, a gente tem Um que apresentar brinde. ele. Pois é, Então, mas assim, a ideia da conversa, né, pô, ficar totalmente à vontade, não tem essa coisa, eu sei que você já foi entrevistado 1 milhão de vezes, eu tô até super nervoso, porque você é apresentador de verdade, entendeu? Eu tô aqui como charlatão, fazendo o melhor possível para fingir que eu não tô suando, entendeu? Mas você que é apresentador de verdade me deixa um pouquinho nervoso. Só que, cara, vamos fazer uma parada que a gente nunca fez antes, que é só conversar à vontade, entendeu? claro, claro, claro. Contar piada. Claro, claro. E, bom, mas enfim, então eu comecei fazer, com a música foi isso, eu comecei estudando, Fernando Abreu tem um irmão que é o Fernando, não é Fernando o nome dele, não, esqueci o nome dele, mas que quando eu aprendi, fui fazer uma aula de canto com ele, isso eu tinha, sei lá, uns 20 e poucos anos, aí ele virou para mim e falou assim, você tem certeza que você quer ser cantor? Eu falei, eu não quero ser cantor, eu quero aprender, saber cantar, colocar minha voz num lugar confortável, pelo menos. Ele falou, Aham. bom, mas ele se espantou quando eu falou, o que você quer cantar? Aí eu abri a partitura, só tinha músicas do Cole Porter, que o Cole Porter é Bota o meu, fé, que meu, é difícil pra caramba.
O Cole Porter é meu favorito, na verdade. Eu já sabia cantar muitas músicas dele, porque eu sempre gostei Do do Cole Rufus Porter. também, né? O Cole Porter é o favorito do nosso amigo em comum, Rufus Wainwright, que Ele é o inclusive foi uma das favorito? primeiras. Que ele na época ele falou isso, sim. Ah, tá, não sabia. Mas enfim, eu comecei também, na verdade, um pouco com ele quando eu estava lúcido, dava para conversar. Mas enfim, Isso foi uma das coisas que nos uniu, né? A gente, poucas pessoas no Brasil até sabem quem é o Rufus Wainwright. E nós dois, assim, somos um dos poucos brasileiros vivos, vivos, né? Ele não é tão velho. não, mas Poucos o Jô Soares é fã dele. Quando eu Ah, tava, sim, não, é depois, claro, mas tô dizendo assim, ele não é super conhecido no Brasil, você fala o Rufus Wainwright, porque nos Estados não, Unidos ele é ultra não, conhecido, mas a gente verdade. tipo, trocou uma ideia e os dois tinham tido, pô, conheciam ele pessoalmente, tinha, né, histórias com O Jô ele, etc. Soares, eu que apresentei o Jô Soares para ele, e o Jô Soares falou que eu estava meio nervoso de entrevistá-lo, não sei por quê, porque achava ele um É cantor mesmo que eu gostava maravilhoso. muito, Foi. E que aí, fera, ele ia no programa do Jô no dia seguinte. E aí eu que apresentei os dois fera. lá no camarim. Aí o Jô falou, tava lá super nervoso, falando, poxa, eu adorei e tal. E, enfim, Que legal. é o Bebel Gilberto que Foi. inventou essa história. Bebel que inventou. Bebel me ligou de Nova York e falou: olha, tá indo um cantor americano para ir pro Rio, recebe ele. Eu achei que era um velho, que ia chegar um velho, assim, sabe? Mas não tem problema com o velho, me dou bem com Eu não tenho a problema com o voz de velho, velha. só disclaimer, não tem problema com aos velhos. Não, não tenho o menor problema com idade, problema de idade. Tanto quando eu tinha 22 anos, eu namorei uma mulher de 51. Então, para mim, é uma coisa que não tem muito problema. Pode ser. É uma paradinha de vez em quando, né? Mas, enfim, aí, Brasília. E aí, eu, eu já estava com aquela vontade de mudar para o Rio de Janeiro, porque Brasília, para mim, eu sabia que Eu sei como é que é. eu queria trabalhar em televisão, eu queria fazer televisão, eu queria trabalhar em TV. E Uhum. Brasília não me dava essa possibilidade, né? Então, depois que eu servi o Exército, eu fiquei 3 meses no Exército, na bateria antiaérea, no Exército brasileiro. E eu fiquei lá para aprender a arrumar cama e ser gente, porque eu era muito filho de Caramba. papai. Eu era muito filho de papai, eu É isso morava. que falta pra mim. Pô, eu vou ver se o Eu exército era me muito aceita. mimadinho, exatamente. Eu quero servir. Só que aí teve eu já fotografava aqui no Rio de Janeiro como modelo. Eles me chamavam muito. Tá conseguindo acender aí? Não. Tá Não tô difícil? conseguindo, foi mal, Tá desculpa o vendo? Por isso que barulho. é legal usar um bique. Você usa um bique Eu e tô as quase coisas voltando pro funcionam. Bic, Olha a cara. facilidade. Puta, nem me humilha assim, pô. Só pra pra aqueles ouvindo, eu tô aqui com uma Ferrari dos isqueiros e não tô conseguindo. Pois é. E, bom, enfim. E aí eu acabei vindo para o Rio nessa leva, porque meu cunhado era de uma banda de rock de Brasília também. Ele era vocalista de Co- uma banda chamada Finis África, uma banda super boa de Brasília também. Hum, Ele era sim, vocalista já dessa ouvi também. banda. E eu acabei vindo nessa leva para o Rio de Janeiro e comecei a trabalhar como modelo, tal, tal, tal. Eu já trabalhava como modelo em Brasília. Tinha um shopping em Brasília, não sei se existe ainda, o tal do Parque Shopping. Existe ainda, não? Existe, aí, ó, expandiu, hoje em dia tá Pois é. super Foi nobre. lá que eu comecei a minha carreira de modelo. Eu fazia os desfiles lá, desfilava lá. É mesmo, que engraçado. É, Eu é. também cresci. É interessante essas coisas, tipo assim, gerações diferentes, mas a gente cresceu com as mesmas paradas, né? Tipo, E as nossas quadras eram do lado, né? é verdade. Você mora Ela da na 113? 316 e eu da 300 e... É a Marielle que está aqui de Brasília? Não, tem uma Marielle aqui. Será que é a Marielle que eu estou pensando? Não, não sei. Não sei. Marielle, você é a Marielle que ele tá pensando? Você é a Marielle que eu estou pensando? A Marielle, vocalista da Escola de Escândalo? Os dois tentam fumar aqui. Ou o pessoal do fã-clube aqui, o pessoal do fã-clube Eternidade entrou, Heron. Ih, E Alexandre Sermude, o pessoal da Legião. Gente, vem cá, ó, vou aproveitar para fazer uma propaganda rápida aqui. Os amigos meus estão lançando um livro sobre Brasília, a turma de Brasília, porque eu, na verdade, eu que inventei o Gilbertinho. Que inventei, não, eu lancei o Gilbertinho. O Gilbertinho conta já essa história existia. aí.
Fala aqui que é Pois é. Gilbertinho e conta essa história, que eu vou adorar. O Gilbertinho é um centro comercial que tem em Não, não, mas não, Brasília. desculpa, eu interrompi a propaganda, eu acho que é legal a gente fazer Não, mas aí depois a... eu volto, não É, tem tem problema. a ver, foi mal, beleza. O Gilbertinho era um centro comercial em Brasília que estava micado, abandonado, assim, meio era um lugar. Tinha uma parte Aham. dele que estava meio micado, e o dono de o cara construiu uma boate e a boate não vingou. E ele era o dono da boate gay de Brasília. E eu fazia festas punks na boate gay em Brasília. Caraca, já existia boate gay nos anos 80? Tinha no Conic, era no Conic, Ah, embaixo. Conic. Até Não, mas hoje era tem boate gay. incrível. A boate era incrível, era um lugar incrível. Tava, sabes o quê? E final de semana era gay e nos dias de semana eu fazia festas para turma que a gente chamava de turma dark. É engraçado falar isso dark, né? Porque Ah, porque as pessoas falavam, olha, botava assim, a festa é para punks, darks e afins. então, em Brasília, eu boto fé que nos anos 80, gay e roqueiro era a mesma coisa, né? Tipo, É, boate gay era boate de roqueiro também, boto fé, não? exatamente. Mas enfim, eu fazia as festas e ganhava uma grana, era ótimo. E, bom, mas aí, enfim, e esses amigos, o Ricardo Junqueiro e o Nicolau, que eu não sei o sobrenome dele, esqueci, eles fotografaram todo de 81 a 89, eles documentaram toda essa turma, não foi só o rock, não. Eles fotografavam as pessoas que estavam ali, então eles contribuíram, esse livro é histórico, eles estão fazendo através de um me ajuda a falar, vai. Crowdfunding. Crowdfunding. Antes de você continuar, só porque eu tô morrendo de calor aqui, eu vou tirar essa minha jaqueta que eu tô, mas só anunciar, eu botei em homenagem a você, porque eu tava fazendo minha mudança aqui, você sabe que eu tô fazendo mudança, e achei esse blazer, tô usando terno completo aqui, não vou te mostrar porque eu tô de cueca, não, mentira. Eu também, eu também. Não, mas eu tô usando o terno completo aqui dos Julianos, que era minha banda em Brasília, a gente fazia show 3 vezes por semana. Eu vi a foto, Aí, adorei. tem aqui um alvo que a gente imitou o The Who, só que com as cores brasileiras em vez de cores britânicas. Botamos Pô, que legal. estampamos no terno. Mas eu botei aqui só para homenagear a Brasília, mas já vou tirar, porque tá foda de calor aqui no Rio de Janeiro. Olha, gente, olha a cueca dele que ele tá mostrando. Olha lá, olha lá. Aí do outro lado tem isso aqui, ó. Só uma intervençãozinha rápida. Do outro lado tem o símbolo Oi, de Rio. Marte, que The Who também tinha. Olha que legal. Foi mal. Eles estão falando do livro que estão fazendo crowdfunding Qual é o nome do Catarse, é? Não, Catarse, exatamente, e conta a história dessa turma de Brasília, de 81 a 89. Então é um livro, eles estão tipo pedindo apoio porque não deve ter editora, porque é impressionante como lançam livros de autoajuda de uma forma absurda. Eu nunca vi tanto livro de autoajuda na minha vida. Hoje em dia você vai numa livraria, só tem livro de autoajuda. E assim, eu acho que acho legal ter autoajuda, ter pessoas escrevendo sobre autoajuda, mas é uma coisa que já está meio que, sabe, meio que Aham. dando uma Uma cansada. 80% da livraria hoje são de livros de autoajuda. Então, sabe, eu, Aham. graças a Deus, tenho amigos e quando eu quero uma autoajuda, eu vou lá, bebo uma cerveja, tomo um vinho, fico pensando na minha vida, ou então ligo para minha psiquiatra, marco uma hora e vou lá e converso com ela, porque eu não tenho paciência para isso. Mas, enfim, então estão lançando esse livro. E eu estou nesse livro com 15 anos, tem uma foto minha com 15 anos, minha irmã está no livro, tem várias pessoas. Vim para o Rio para trabalhar como modelo e meu pai não queria que eu fizesse isso. Meu pai falou, não, você tem que ficar em Brasília, você tem que trabalhar no... Eu queria que você seguisse uma carreira diplomática. Meu pai sempre quis que eu seguisse uma carreira diplomática. Desde quando eu tinha nascido, que eu vi naquele livrinho de criança, ele falou, o que você quer que seu filho seja? Diplomata. E era uma coisa que eu deveria ter feito. Eu me arrependo um pouco disso. Pô, que isso, que isso. Porque Pô, não é, porque eu conheci vários diplomatas depois você não ia ser e você, pô. eu conheci, por exemplo, um diplomata, que o pai de uma amiga minha foi diplomata, foi embaixador do Brasil em Washington. E é um homem interessantíssimo, inteligente. E eu vi aquilo, eu falei, gente, por que eu não segui essa carreira? Porque eu acho que poderia. Mas enfim, isso devaneio também.
enfim, mas comecei a trabalhar comecei a fazer teatro e vi que aquilo Não, também mas peraí, devaneios são muito bem-vindos. Fala mais sobre essa parada de diplomático. Por quê? Por que que você se vê como diplomata? Bom, eu sou um E, excelente diplomata. Você quer que eu resolva? Eu sou um excelente. Eu resolvo quer que eu qualquer resolva impasse, conflitos qualquer internacionais? É conflito, comigo mesmo. eu resolvo. Não, eu resolvo menos os meus, mas os dos outros eu resolvo muito bem. É sempre assim, né? Eu sou sagitariano, sou muito bom conselheiro, muito bom amigo, enfim. Mas eu achei que, eu não sei, eu achava que eu poderia, tanto que eu não seguia a carreira. Se eu quisesse realmente ser diplomata, eu teria ido em frente e seguido aquilo ali. Mas não foi a minha, não. Eu queria ser ator, eu queria me expressar, sabe? Eu queria dar o meu recado, como eu acho que até hoje, eu só tenho 50 anos, eu acredito que eu vá conseguir ainda fazer alguma coisa que toque as Claro, pessoas. cara, e eu acho que o mundo hoje em dia está muito menos preto e branco, né? A gente não é mais só diplomata ou só ator. Você mesmo, pô, é porque as pessoas te conhecem como ator, mas você é diretor de documentário, você é empreendedor cultural, pô, você é um cara aí que articula negócios e coisas entre as pessoas de uma maneira Exatamente. muito profissional, muito competente. E, porra, eu acho que o mundo é uma. Existe isso em português, uma ostra. The world is your É, oyster, né? Em porque inglês só. eu nunca procurei muito, eu nunca fui procurar, tipo assim, pedir para emprego para trabalhar como ator. Eu nunca fui, eu chegava lá na Globo, falava, olha, eu tô precisando. Eu cheguei umas 5 vezes e depois disso eu falei, olha, chega. Então, assim, eu acho que eu sou conhecido, eu já fiz 12 novelas, então a partir do momento que eu já me conhecem, ali dentro já me conhecem, e todas as vezes que eu fui trabalhar foi muito legal, tanto que quando a minha volta eu parei de fazer novela na Globo em 2001. E aí, a partir daí, eu fiquei tipo cinco. Não, depois fiz algumas participações, algumas novelas assim pequenas, tal, não sei o quê. Mas aí a Fernanda Lima me chamou para fazer o Amor e Sexo em 2010, né? Porque a minha primeira novela foi um estrondo, foi tipo assim, foi pá, eu arrebentei, foi tipo o meu personagem. E você já começou como. Porque eu não sei nem onde achar né, arquivo de novela hoje em dia, mas você começou como um personagem principal? Como é que foi essa. Você já Não, começou. não, eu levei um susto, porque me chamaram lá, eu fiz um teste para uma minissérie chamada Anos Rebeldes, Ah, é. e achando que eu ia fazer de qualquer jeito a minissérie, e meu pai já querendo que eu fosse para Washington, para ficar na casa do amigo dele em Washington, para aperfeiçoar meu inglês. E eu já querendo, eu falei, a última tentativa, porque eu fazia um curso de teatro, e eu não estava muito feliz no curso de teatro. Eu ficava feliz só nas aulas de literatura dramática e quando falava sobre os encenadores, mas aqueles exercícios teatrais me irritavam, sabe? Era uma coisa que não me. A consciência Você não, corporal que eu tinha já era você uma. não gostava da técnica, você gostava de uma parada Não, mais. não, eu gostava de aprender sobre os encenadores. Sim. Stanislavski, Maia Holtka, meu Só que não de favorito. se limitar, talvez. Não se limitar Não, para não, eu algum não conseguia, método. eu não conseguia me soltar. Eu era ator, só que eu Sim, entendi. chegava e eu não conseguia fazer a cena, entendeu? Vamos lá, agora a cena é essa aqui. Eu não conseguia Porque você fica realizar. pensando demais, né? Tipo, fica pensando demais sobre o que eu. Será que eu estou fazendo o método certo? Será que. Né? Exatamente, eu não conseguia chegar e alcançar não conseguia me definir ali na coisa. E eu tive que aprender na marra, porque a Globo me contratou, o diretor Roberto Talma falou assim, eu cheguei lá, eu fui chamado, eu fiz o teste para os Anjos Rebeldes, aí não passei. Eu falei, pai, agora eu quero viajar mesmo, eu quero ir para Washington. Uma semana antes de eu embarcar, me ligam, a secretária do Roberto Talma falando que tinha um papel para mim numa novela que ele queria conversar comigo. Eu achei que era um papel pequeno, que era um personagem pequeno. Quando eu cheguei lá, ele falou assim: olha só, eu tenho um personagem para você, o personagem é esse aqui. Aí eu falei, quem? Aí tinha lá Diogo, que vem a sinopse, e depois vem o perfil dos personagens.
E tinha o Diogo, que era o personagem principal. Eu falei, quem é o Diogo? Ele falou, Tarcísio Meira. Aí eu falei, e quem sou eu? Ele falou, o Felipe, que era o filho do Diogo. Eu falei, você é filho do Tarcísio Meira? Eu falei, cara, eu não acredito nisso, assim. Pra mim é... E era gigante, né? O Tarcísio Meira era Tarcísio Meira o era maior um... ator. Não, eu vi o cara na televisão desde criança, entendeu? Então eu falei, aí assim, eu passei uma semana com dor de barriga, mesmo, tipo, passando De mal, verdade. passando mal, de Não era nervoso, ressaca. cara. Porque essa região da barriga é um chakra muito importante. É a região onde você bota, algumas pessoas, pelo menos, eu sou um deles, que na hora do nervosismo, vem tudo para cá. Então é aqui que a coisa que você resolve. Eu não sei se fala muito sobre isso, enfim, posso estar falando besteira, mas é assim que funciona. E eu fiquei uma Muito certo. semana mal, assim. Aí eu fui lá de novo, aí virei pro diretor e falei, olha só, você tem certeza que sou eu mesmo que você escolheu? Porque eu nunca fiz nada na minha vida. Ele falou assim, acredita na sua intuição, porque você vai, porque o personagem é seu. E o, Caraca, perso- sério. e o personagem foi escrito, na verdade, para o filho do Tarcísio Meira, para o Tarcisinho. Mas conta mais sobre esse sentimento, assim, de ser, pô, uma pessoa que está tentando, pô, eu já passei por isso na música também, mas conta sobre esse sentimento de você estar lá, pô, se arriscando, né? Seu pai não queria que você fizesse isso, seu pai queria que você fosse dentista ou alguma coisa Não, normal, não, e... Não, eu sei, diplomata. mas estou falando aqui, eu queria que fosse alguma outra coisa, e você estava lá se arriscando, né, se colocando para jogo. Conta desse sentimento, assim, do momento que você sente, caramba, será que eu vou... E você não sabe ainda, né? Porque você ganhou um papel, você não sabe se isso vai ser bem, se você vai bem ou não. Fala sobre esse momento espiritualmente, sentimentalmente. Acho muito que muita gente nunca passou por isso, né? Porque não, porque é o seguinte, tem uma coisa, quando você é adolescente, eu acho que é a fase mais insegura que eu passei por Ah, isso, enfim. Mas acho que eu ser nunca passei por isso. adolescente, não, não, ser adolescente é uma coisa, é uma coisa É muito muito, forte. é muito difícil ser adolescente, porque É, você não sabe o que que é você vai muito fazer, dramático. você tá num colégio, você não sabe o que que você vai ser da sua vida, Tem pressão de todo mundo, né? Que você tem que ser alguém, você tem que ser. não, você não tem, se você não tem uma referência, por isso que muitos filhos de médicos são médicos. Por isso que muitos filhos de advogados são advogados. Eles por falta de ter de Uma, arriscar na uhum, vida, é porque eu coragem, tive essa talvez. liberdade. Eu fui educado de uma forma que meu pai falava assim: olha só, ninguém se mete na vida de ninguém. Eu não quero saber se você é interessado em homem, mulher, eu não quero saber de nada. Eu quero que você seja uma pessoa legal, você, sabe, você tenha caráter, e eu quero que você seja uma pessoa assim, que tenha Pô, que uma pessoa legal, seu legal. pai. Não quero saber o que você vai fazer, mas ele forçou a minha irmã a fazer economia. Minha irmã acabou, minha irmã acabou mudando, foi para a história, e da história, acho que nem acabou o curso, se mudou Ele para é Paris. muito legal e liberal e flexível, só que ele forçou seu irmão a fazer economia. Foi para Paris e foi lavar prato em Paris, hoje casou, hoje é uma produtora super importante. Minha irmã é uma produtora de documentários franceses, É super mesmo? importante. Ela fez um Documento documentário com Karl Lagerfeld, super importante, super de fera. conhecido. Vários Então tá no longas-metragens. sangue. É seu pai que estava fugindo disso, que eu posso que seu pai também queria ser artista e tal. Não, mas meu pai era artista. Meu pai Ah, era, meu pai era poeta e ele tinha essa abertura. Ele deixava a gente ficar assistindo televisão até mais tarde. Meu pai não era muito rígido na questão de, tipo, vou levar você para o colégio, vou ficar ali em cima dos estudos, e isso acabou fazendo com que eu repetisse várias vezes de ano. E por aí foi convidado a me retirar do Marista. Embora tenha ganhado vários campeonatos como jogador de vôlei lá, ainda fui convidado a me retirar. caramba, que Mas enfim, mas absurdo. tudo bem. A vida é assim. A vida você vai levando porrada e aprendendo. E o Rio de Janeiro, eu cheguei aqui, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, Heron, eu cheguei numa época em que o rock brasileiro estava em polvorosa. Assim, o Cazuza estava arrebentando. O Barão Vermelho era tipo a banda E o Cazuza estava largando o Barão Vermelho nessa época. Eu estava numa boate em Ipanema, ali sozinho, que nem você, como você chegou de Brasília todo chique,
de terno também, todo bonito. Eu cheguei todo bonito também. Alienado, né? Alienado. Muito moderno, porque o que ser de Brasília nos anos 80 era muito chique. Era assim, ele vem do rock de Brasília, porque o rock de Brasília realmente abriu uma porta para os brasilienses, para o Brasil inteiro, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que eles tinham curiosidade para conhecer a gente. Então, quem era de Brasília, eles paravam para ouvir. O Caetano Veloso falou: Nossa, você é muito elegante, de onde você é? Eu falei: de Brasília. Ele falou: Como essa sua cidade, por que as pessoas escrevem essas letras? Como é que vocês conseguem fazer isso? Eu falei: Olha só, eu tenho 17 anos, eu não entendo nada disso. O Caetano Veloso, mas você vai. E Eu não aí o entendo nada disso, Cazuza. isso não é oficial, entendeu? Eu não estou representando Pois é. Brasília, desculpa. Aí, Fale com o meu agente. André Moraes, olha só, temos outro conterrâneo nosso aqui. André Moraes, ó. Deixa eu só falar. O André Moraes ele é um produtor musical muito importante, Heron. Ele É. fez vários filmes, o pai dele é um cineasta de Brasília, maravilhoso também. E Seja ele. bem-vindo, André. Eu também sou de Brasília, todo mundo aqui é de Brasília, praticamente todo mundo está assistindo é de Brasília. André, ele tinha uma banda chamada Os Cristianos. O nome da banda dele era Os Cristianos. Era de Quem? Brasília. Eu? A Não minha era os banda? Cristianos? Não era os Não, Cristianos? Os Julianos, quase. Desculpa. Foi, inclusive, coincidentemente, baseado no imperador Juliano, que era contra os cristãos, então os cristianos foi ótimo. Meu Deus do céu. Diversão. Mas, André, seja bem-vindo. E, cara, eu ia te perguntar sobre Brasília, porque as pessoas realmente ficam maravilhadas, né, com essa loucura de Brasília. E te digo mais, não é só Brasília, tem a galera de Brasília, especialmente da escola americana, né, a galera filho de diplomata, tudo. É um nível de alienação tão grande que eu estudei minha vida inteira em escola americana, que a gente sai da estratosfera, entendeu? Tipo, Brasília, você sabe disso muito bem, você anda por Brasília, você não tem referência de nada, não tem coisa baiana, não tem coisa greco-romana, é uma arquitetura totalmente nova, né? Uma arquitetura comunista, branca, concreto, né? Você vê, você não cresce se sentindo que você está fazendo parte de um resto do mundo, você está flutuando numa porque é uma nave. cidade única, e eu tenho muito orgulho disso. É uma cidade única, eu tenho muito orgulho disso. E outro dia, tem um cara que faz um negócio no Facebook, que é tipo, contando a história de Brasília, mostra foto, tem fotos históricas e tal. E tem muitas pirâmides em Brasília. Tem muitas Total. casas em forma de Tempo da boa pirâmide. vontade. Tem uma ligação aí, tem um buraco aí que liga o Egito a Brasília. Não, mas tem isso. Se você vir a cidade Akhenaton, Akhenaton, acho que é o nome é um faraó egípcio que era o único faraó monoteísta. Aí isso é igual ao Brasília. José Akhenaton, José. O Olodum fez a música. Tutankhamon, José Akhenaton, José. Akhenaton. Tutankhamon. Eu falei. Exatamente. Eu falo Akhenaton. Aprendeu. Brasília é Bahia Cultura. Supostamente Brasília é baseado nisso, né? E tem várias comparações, distância entre os lugares, não sei o que e tal. Então rola isso mesmo. Pois é, a então, Brasília mística. Eu tenho muito orgulho de Brasília por causa disso, porque tinha uma coisa meio. Eu senti isso no Peru. Muito única. Quando eu fui para o Peru, embora Lima seja uma cidade que tem mar, né? Uhum. Eu fui filmar numa ilha, foi meu segundo documentário. Quando eu fiz meu segundo documentário, que era sobre uma peruana, hoje é uma senhora, ela tem 80 anos. Ela foi Relações Públicas do Estúdio 54, que foi a maior discoteca do mundo nos anos 80. E os meus dois primeiros documentários, os temas eram disco. O primeiro foi Rio anos 70, que é a chegada da discoteca no Rio de Janeiro. E por que isso? Por que esse tema disco? Porque foi uma forma de eu exorcizar. Na época, nos anos 70, eu tinha 7 anos de idade, quando a disco chegou mesmo do Brasil, com os embalos de Sábado à Noite, aquele filme do João Travolta. Eu tinha 7 anos de idade e eu só podia ir em matinê. Mas mesmo assim eu sentia tanto desejo, você gostava tanto daquela parada que você
né, ficou com aquela coisa. Exatamente, exatamente. Mesmo assim, eu ia com a minha irmã e nós ganhávamos os concursos de dança nas discotecas, nas matinês. Mas eu queria ir à noite, o que era à noite. E quando a novela Dancing Days estreou, aí a febre, a coisa disco tomou conta do Brasil inteiro, né? Nisso a TV Globo foi a responsável por manter ter essa coisa. Então o documentário ele começa ele vem desde do primeiro do começo dos anos 70, quando aquela turma que passou pela ditadura, os que foram presos, os perseguidos políticos, tal, aquela coisa toda. E quando eles chegaram nos anos 70, eles falaram assim, olha, cansamos de brigar, cansamos de tudo, agora a gente quer dançar. Então, o documentário ele é meio... Ele conta a história dessa turma daqui do Rio de Janeiro que fez tudo isso acontecer. No teatro, na TV, com a novela Dancing Days, no teatro, com as Asdrubal Trouxe Trombone, que era o grupo que a Regina Casé tinha, junto com a Milton Vaz Pereira e com o Evandro Mesquita, com a Patrícia Travasso. Eles deram um pé na porta, eles mudaram o ritmo do Brasil, entende? É um movimento que parece ser que parece ser uma coisa que vem de fora, né, um americanizado, mas ajudou as pessoas a se libertarem, a sair daquela onda de guerra que vinha dos anos 60, de 64, de 68, tudo isso. E foi como o Rio realmente... E na sua live, por exemplo, com o Ricardo Amaral, você falou que o Rio, uma hora ele falou da era de ouro do Rio de Janeiro, então essa foi a época de ouro do Rio de Janeiro. E ele contribuiu bastante, porque ele fez o Papagaio Disco Clube, ele na verdade, o Ricardo Amaral, ele popularizou, porque é o seguinte, eram só clubes fechados. A primeira disco do Rio veio através de uma... Era só convite? Não, só entrava VIP, era só quem tinha o cartão, quem tinha o Vale Card Club. Entendi. É tipo um clube privado. O primeiro foi privê, foi o Regis. Que em Londres tem muito isso até hoje, aqui no Brasil não ficou isso. Era perto da sua casa, naquele hotel que fica na esquina da Princesa Isabel. Pô, não fala pra todo mundo onde... Eu tenho muitos seguidores que porra, adorariam vir aqui me assassinar, porra, as coisas que eu falo. Ninguém vai saber. O Rio de Janeiro é tão grande que ninguém vai saber. Pode deixar. Eu tô brincando, ninguém nem sabe quem eu sou. Mas enfim, mas ele democratizou a discoteca. O Ricardo Amaral democratizou a discoteca. Então a coisa... Foi ele que fez esse gafe porra, era tudo elitizado com members only, e aí ele deixou todo mundo entrar e acabou com a parada. Não, foi porque é o seguinte, veio a Regines abriu o primeiro clube em 74, 75. Em 76, o Nelson Mota abriu uma discoteca no Shopping da Gávea, e o Shopping da Gávea era um esqueleto, não tinha nada, eles estavam construindo o shopping, e o dono, o incorporador, o Sérgio Dourado, queria fazer alguma coisa para divulgar o shopping. Então deu um espaço para o Nelson Mota abrir uma discoteca, faz uma discoteca. E ele fez o Dancing Days, em 76. O nome é Frenetic Dancing Days Disco Club. E, cara, você que assim, você claramente já ainda, né, tá em círculos muito elitizados, né, de artistas, de músicos, etc. Por que você acha que esse tipo de coisas perdeu a importância? Com o Amaral até falei um pouco sobre isso. Na sua opinião, por que hoje em dia as coisas são tão mais abertas e as pessoas que são, vamos dizer, artistas, qualquer coisa, você não vê mais na rua, você não vê mais em lugares, etc. Qual é o seu feeling? Eu acho que um dos fatores é porque o Rio de Janeiro é uma cidade bem menor, né? Então, a Zona Sul, Carioca, era uma coisa muito... Era pequeno. O Leblon, por exemplo, hoje em dia, eu ainda mudei para cá. Quando eu mudei para o Leblon, eu mudei para cá em 88. Eu vim de Brasília já direto para cá. Era um lugar pequeno. Não tinha... Tinha a Pizzaria Guanabara, o Real Astoria e mais nada. E não, minto. Tinha alguns bares também, mas todos frequentados por pequenas turmas, assim. O próprio Ricardo falou do Antônios. Era um bar que tinha aqui no Bartolomeu Mito, que é perto da minha casa. Que também era do Amaral, não? Não, o Antônio não era do Amaral. Não, que a galera falou também. Não, mas o Amaral frequentava. O Amaral frequentava. Já existiu o Empório? Não?
Ah, não, Não, Empório Empório não. tem 38 anos. 38 anos eu tô. Não, mas já existia, mas ninguém ia, né? Não, 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 mas isso assim, eu tô falando dos anos, Eu dos sei, anos é 70. 70, 70, Então, é mas antes. era bem menor. A cidade do Rio era bem menor. Mas mesmo assim, existia. Sabe quantas discotecas tinham no Rio de Janeiro? Hum. 200. Caraca, Tinham parece 200 Beirute. lugares, tinham 200 lugares para você escolher para você ir dançar. Na Ilha do Falando em Beirute, Predador, Copacabana tinha você umas. lembra de Beirute, do Beirute em Brasília, não? Você lembra? Renato Conheci. Russo ia muito. O Renato, na verdade, é o que eu estou falando, que quando a Legião estourou, Você conheceu ele no Rio, não? eu fiquei amigo do Renato no Rio de Janeiro, em Ah, sim. 89. Então você Foi, nunca foi... sentou pra tomar uma cerveja com ele no Beirute? Não, 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 não. Principalmente quando eu conheci o Renato, ele já estava com problemas com bebida e bebia pouquíssimo na minha presença. Nunca. Porque ele não sabia beber, quer dizer, não sabia não, ele tinha um problema com isso. E ele, quando bebia, ele bebia meio, bebia e aí ia em frente. E ele Sei. poupava os amigos disso. Isso era uma coisa muito nobre dele, é uma atitude muito nobre de você saber que você tem um problema, de você não ficar alugando, ligando para a pessoa, falando, ó, tô aqui, que então ele poupava os amigos, Pode ser. ele era uma pessoa tão legal e com um coração tão bom assim que ele pensava, acho que até passando por um problema, ele tinha noção de que ele Aham. tinha que preservar os amigos. Posso pegar mais um pouco de vinho? Pô, que isso, por favor. Agora Eu vai todo já, mundo ver de eu já tô cueca. no. Agora vai todo mundo ver de cueca. Vamos lá, vamos lá. Eu tô já na terceira taça aqui, como assim pegar mais? Não, porque eu tava no cooler ali, na minha geladeira pequena. Ah, né? É aquela da Brastemp, lindinha, pequenininha? Ali, aquela ali. Hum, essa é maravilhosa, melhor coisa que a Brastemp já fez na vida. Pois é, eu tenho aqui tem em casa a gente tem a Salva a Pátria. E mas enfim, aí eu fiz esse documentário Rio anos 70, depois eu fiz esse sobre a Carmen D'Alessio e produzi um filme sobre uma senhora de 80 anos que é octacampeã mundial master. Ela é mãe de uma De quê? jornalista chamada Ginado Borboleta. Ela é o mais difícil, aquele que você vai Sei, cavando. aquele que é difícil de verdade. Ela tem 90 anos hoje, 93 anos. Ela já ganhou 8 vezes o título mundial. Ela é mãe da Cora Ronay, daquela jornalista, Cora Ronay. Não sei se você conhece, uma jornalista super importante. Foi casada com. Ai, meu Deus, a falta de memória. Com Milor Fernandes. Ela foi casada com. Como eu te falei, eu não sabia nem o que era Plebe Hood, cara. Eu sou meio alienado. Voltando nesse assunto do alienado de Brasília, né? Que eu falei pra você, pô, conheci o Felipe Seabra, não sabia nem o que era Plebe Hood, que foi uma vergonha. Não falei isso pra me gabar, não. Falei isso pra mostrar o nível de alienação que eu tinha, né? Eu conheci ele antes de saber o que era Plebe Hood. Depois eu dei uma pesquisada, né? Conheci aborto elétrico, etc. Mas em Brasília. A Plebe Hood era uma banda muito potente, assim. O baterista era bom, Ah, o sei. Felipe Estilo Seabra Ramones. era um puta músico, o André Miller, que era o baixista da banda, era poderoso, e o Felipe Seabra dividia o vocal com o Ameba, a gente chamava ele de Ameba, o Jander. Sei. Jander Só Viado. parênteses, só parênteses. Hum. Só para dizer assim, pô, eu falei no começo, o Felipe Silva, pô, me ensinou muita coisa, ele foi muito carinhoso comigo. O primeiro momento que eu conheci ele, pô, foi generoso comigo, conversou comigo a noite inteira, tal. Foi muito legal. E queria dizer que nem você falou, ele é um cara criativo assim no nível master. Ele criava repente, sabe? Ele pegava o violão e ficava fazendo rimas, tipo, porra, tipo repentista, né? Mas ele é um cara do rock, punk rock, né? Punk rock você não precisa de coisas complexas. Você fala, tá, entendeu? As rimas, mas não é todo mundo que conhece esse lado que ele tem, porra, um vasto vocabulário e capacidade criativa. Ele tinha até uma música que eu adoro sobre o porteiro da escola americana, que ele estudou na escola Ah, americana também, que, porra, lindíssimo, que ele tocou na reunião dos alunos da escola americana. Muito fera. Então só queria me salvar porque eu falei assim como se eu estivesse snobando, mas na verdade, pô,
eu sou muito grato e tenho ele como pessoa muito querida. Sempre me ajudou, sempre foi muito generoso comigo. Eu queria só. Heron, porque tem uma coisa chamada dom, né? Porque assim, meu pai percebeu que eu ia ser ator com 3 anos de idade, quando eu tinha 3 anos só. Então, ele viu ali que eu era um artista. Então, por isso que ele abriu, ele me deixou totalmente à vontade ele não queria. Ele não queria. Ele queria que eu fizesse uma faculdade, mas nunca ele chegou e me botou em xeque-mate. Olha só, se você não fizer tal coisa. Mas ele realmente, quando ele falou para ir para os Estados Unidos para aperfeiçoar meu inglês, ele falou: Meu filho, eu não sei mais o que fazer, porque você já está com 18 anos. Não, eu estava com 21 já. E ele já estava vendo que eu ia era um caso perdido. Ele falou: Eu não sei o que vai acontecer com você. Minhas irmãs já fazendo faculdade, e eu ali perdido num curso de teatro, que ele via que eu não estava empolgado. E aí eu falei: Pai, cancela a viagem para os Estados Unidos, porque eu assinei um contrato com a Globo. Aí o que você vai fazer? Eu falei: A novela das 8. Aí ele: Cara, E o que você vai fazer na novela dos outros? Eu falei: Vou ser filho do Tarcísio Meira. Aí ele pirou mais ainda. Ele adorou. ele tava esperando. Eu vou levar o cafezinho aí. Não, e ele ficou muito orgulhoso. Ele ficou muito orgulhoso, porque meu personagem fez muito sucesso. A Beth Faria, que fazia o papel da minha mãe na novela, me ajudou muito para eu triunfar, para eu conseguir. Conseguiu? Não. Presta o bique aí, manda o bique, manda o bique. Manda o bique, manda o bique. Ah, Joga o Bic. bique. E ele ficou muito feliz quando ele viu que eu estava fazendo e que eu estava fazendo bem, sabe? E quando eu acabei a minha primeira novela, eu fui trabalhar com a Bia Lessa, que era uma diretora de teatro que na época estava. Ela ainda é uma super diretora de teatro, ainda tem um nome conhecido no mundo inteiro. A Bia me levou para a Alemanha para fazer teatro. Então eu conheci a Europa fazendo teatro. Eu fiz meu primeiro filme em Praga como ator. Eu fiquei um mês em Praga filmando e com um elenco incrível. Foi quando eu fiquei muito amigo da Gabriela Duarte, que é uma grande amiga minha, e nós ficamos muito amigos. E foi quando eu fiquei amigo do Mauro Lima, que é meu diretor favorito brasileiro. Adoro o Mauro, que dirigiu Meu Nome Não É Johnny. Você viu esse filme? Eu não vi porque eu sou ignorante pra caramba, mas Não é eu vi isso. que. Você morava em Eu vi, Budapeste, Nova York, Londres. é, Você eu, estava que- fora do Brasil, então dá para entender. Vou mandar só um beijão pra Tárcia Gonzalez, que tá aqui assistindo. Beijão, obrigado por vir aqui. Oi, Mas, Tassa. Tássia. Tárcia, mas só para avisar, a gente tem mais 5 minutos tô achando impressionante que ninguém fez pergunta, porque a conversa tá tão boa que, pô, Não, normalmente tiveram, tem. tiveram. Hum. Ah, talvez, não, mas não fizeram na caixinha, então não souberam Mas fazer. acho que eu fazer. falo tanto também que eu acho que as pessoas não têm nem tempo de chegar e Não, fazer. não, porque a conversa está interessante. Mas os últimos 5 minutos que a gente tem para a gente. Eu acho que isso que você está falando, na verdade, é uma parada muito, muito inspiradora, né? O que você está falando, porque muita gente quer ser ator, né? Quer ser muita coisa que não se permite ser, né? Eu estava até conversando com uma amiga recentemente sobre isso. Como a gente demora, às vezes, né? Algumas pessoas demoram, você não, você desde pequeno já se jogou e se tornou e foi, né? E o mundo te abençoou, né? De muitas formas, Eu, porque logo eu, eu cedo. acredito. Desculpa, eu te Por cortei, favor, por não. favor, por favor. Não, não, claro que não. Eu acredito que É, eu fui mal aproveitado ainda. como assim? Que Eu isso, acho que eu não tá? fui tão, Estamos eu acho que eu não fui começando. tão, eu acho que eu poderia ter sido mais bem aproveitado, entende? Mas, pô, Mas eu tá cedo acho ainda, que Deus pô. conservou a minha cara para falar assim, já que não estão aproveitando ele, eu vou conservar ele mais um pouquinho para poderem aproveitá-lo daqui a um E olha, tempo. amanhã eu vou fazer live com Ó, o tem Dr. duas Halson, perguntas né? aí. Tem duas perguntas. Não, mas tô falando na caixinha. Pô, tem que, a galera tem que ser disciplinada, entendeu? Tem que perguntar no público. Sim, É, e qual- e as paródias, Maurício? Já cantou hoje, não? Não, não. Aí as paródias, pois é. Isso é uma coisa que realmente, bom, outra coisa que aconteceu na minha vida, que foi de eu descobrir que eu fazia versões bem, né?
Então eu começava a cantar isso em mesa de bar, e as pessoas ficavam vendo eu cantando em mesa de bar e ficavam completamente tipo, poxa, que legal. Mas eram músicas picantes, não era uma coisa que eu achava que se eu fizesse um show, as pessoas iam entender e iam gostar. Aí eu fiz uma primeira tentativa em 2002, fazendo Uma Noite em Branco, que foi um show que eu produzi com uma pirotecnia, tinha toda uma pirotecnia, não sei mais o que na estreia deu tudo errado, mas mesmo assim eu tive uma boa crítica, porque o crítico entendeu a minha proposta. Eu acho que, graças a Deus, a nossa imprensa ela não se vendeu completamente, entendeu? Ela não se tanto que eu tenho grandes amigos que, sabe, na imprensa até hoje, pessoas que assim eu posso não estar fazendo nada, mas eles querem dar uma nota se eu falar alguma coisa de mim. Aham. Eu acho que isso me sustentou. Eu devo muito Ou, a ou eles. se- ou seja, você está dizendo que ainda existe um pouquinho de carinho, né? Não, não só Não, interesses eu acho políticos. que existem pessoas que acreditam Ah, entendi, ainda, entendi. Que ainda tem um entendeu? pouquinho de autenticidade, você está dizendo. Ainda tem um... O nosso meio é muito difícil, a sobrevivência, muita gente, eu tenho, eu já te falei da minha idade, são muitos, eu tenho 30 anos de carreira, eu vi muita gente começar como eu comecei e simplesmente sumir depois, desaparecer, Sim. tipo assim, mudar É, mas para aí outra é isso que eu cidade, fiquei né? impressionado com você. Eu fiquei impressionado com você. Eu te falei isso no começo. O tanto que pessoas de todos os níveis possíveis não só sabem quem você é, como te tratam como um rei, como um príncipe, como um amigo querido, tudo ao mesmo tempo, né? Com intimidade e ao mesmo tempo com respeito, com admiração. Isso eu fiquei impressionado mesmo. Pois é, porque, É, mas eu vou te falar por quê. Eu nunca mudei. Eu nunca deixei de ser eu mesmo, porque as pessoas acham que estão fazendo uma novela das 8, ou uma novela qualquer coisa, ou quando você aparece numa matéria no jornal boa, ou quando você está ali em voga, as pessoas tem gente que muda. Eu já vi muito isso. uhum, As pessoas mudam, elas acham que estão num pedestal. Eu no começo me deslumbrei, sim. Rolou uma deslumbrada de eu ficar. Falar, pô, você começa a ser bem tratado de um dia para o outro, todo mundo começa a te receber bem nos lugares, e você vira, sabe, todo mundo começa a querer te oferecer tudo. Você vai no restaurante, o cara não deixa você pagar a conta, o dono fala, não, é cortesia da casa. Então você começa a achar que você tem que ser bem tratado, você acha que você é sim, Deus. E ninguém é Deus, claro. entendeu? Não, e pelo contrário, Você se você está nessa posição, você tem uma responsabilidade maior de tratar as pessoas com delicadeza, com elegância, com cordialidade, né? Pois é, É, eu não mudei, eu me deslumbrei, eu fiquei ah, deslumbrado, durante um porque tempo, graças a Deus durou pouco, mas eu fiquei assim, tipo, eu entrava na loja, achava que todos os vendedores tinham que me tratar bem, achava que eu tinha que ser reconhecido, porque é uma coisa muito louca, porque era o poder que a televisão tinha, hoje é que a internet tem também. Hoje, você começou a falar que ninguém vê novela, né? Eu virei pro meu sobrinho e falei, não, você tô viu falando por porque eu mim. fiz um programa no Multishow, eu fiz um programa no Multishow que fez muito sucesso, chamado Só Se For a Três, que eu entrevistava casais num táxi. E esse programa me trouxe a popularidade de Quero novo. ver isso, hein? É uma Tá, popularidade que eu tá não no YouTube, tinha. não? Tem no YouTube, tem no YouTube. Pô, eu quero muito ver isso. Galera, procure no Tem no, YouTube tem no, aí. tem no Globoplay também. É Qual é o nome Globoplay. mesmo? Amor a três? Como é Só que se é? for a três. Só se for a três. Não, só se for a três. Só se for a três. Foi o nome que eu Então, inventei. pegando esse gancho de se deslumbrar, não se deslumbrar, ter medo de fazer, mas fazer mesmo assim, para a gente terminar com uma mensagem positiva, dá uma mensagem para a galera que, porra, era que nem você com 17 anos, 18 anos, 20 anos, 21 anos, com aquela insegurança, e uma mensagem, entendeu, que vai englobar esse processo que você passou. Tá, eu acho que, bom, no momento atual do Brasil, não vou falar de política, porque eu não falo de política, é um assunto que eu não gosto de falar, mas enfim, acho que no momento, assim, eu quero ser ator. Tem gente que tem, às vezes tem um amigo meu de 35 anos que fala assim, eu quero ser ator. O cara tem uma carreira sólida como advogado e quer ser ator. Eu falo, olha só, não faz isso. Não vira ator.
Não queira virar ator. As pessoas podem ver. A Laura Cardoso começou mais velha, o Raul Cortez fez a primeira novela dele com 42 anos. Marlon Mas não Brando é a começou, mesma né? época, não, mas não é mais a mesma época. A nossa carreira aqui no Brasil está muito difícil. Então, assim, só se você realmente tiver nascido para isso. Aí você vai, procura, trabalha, começa a produzir as suas coisas. Isso é fundamental, você produzir, se autoproduzir, porque eu me mantive dessa forma. Quando eu vi que ninguém mais me chamava, eu falei, então eu vou correr, eu vou para a luta, vou começar a dirigir documentários. Ganhei 2 prêmios internacionais com isso. E comecei a virar apresentador, comecei a eu tive que. Você tem que se reinventar o tempo inteiro. Não que isso seja ruim, mas num Uhum. momento em que Mas as tem que estar TVs disposto a também. isso. Não, as TVs agora estão demitindo os atores. Antigamente você tinha contratos de 10 anos. Eu fui contratado durante 5 anos. Tive vários contratos longos. Hoje em dia os contratos são por obra. Então, se você quer ter filhos e sustentar uma casa e quiser ter uma vida. Eu não tenho filhos, então para mim está confortável. Agora, se você quiser levar uma vida, procura outra profissão, porque tá barra pesada o negócio. Tá bem Muito difícil. honesto. Mas eu tô aqui, sabe? I still here. Eu tô aqui e não vou parar de lutar. Eu vou lutar até quando eu estiver velho. Se eu chegar lá, se eu tiver com 90 anos, eu vou estar. Me chamou para fazer novela, eu vou lá e faço. Peça de teatro, eu vou lá e faço, porque eu nasci para isso. Eu tô Entendi, aqui para entendi. isso. Você não tem Então escolha, você não tem escolha. a minha mensagem é: se você realmente nasceu ator, e você acha que você é ator, começa se autoproduzindo e vai nesse crescendo. Eu tive sorte, eu fui lá, fiz um teste e entrei na novela das 8. Mas era outra época, eram os anos 90, era o Star System, né? Funcionava de uma outra Sim, forma. sim, claro. Hoje em dia é totalmente diferente. Mas eu vejo coisas, fenômenos aí, essa Lesha, essa cantora, por exemplo, para quem quer cantar, a menina foi lá, eu tenho certeza que essa aí batalhou, falando que ela trabalhava em padaria, que a menina e foi lá e lutou e conseguiu, sabe? Ela não teve nem a vida que eu tive, porque eu era filhinho de papai em Brasília, não fazia nada, levava Quem não era, né? Pois é, Em, então, Em mas Brasília. não, mas aí quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fui ver o que era favela, porque Brasília você fica escondido, a pobreza você não vê a pobreza, né? Cara, olha só, eu queria te agradecer por ter sido tão franco, né? Porque, assim, eu te coloquei numa posição, né, de sabatina, de mandar uma mensagem, Miss Mundo, né? Tipo, eu queria agradecer a minha mãe, paz no mundo. Só que você mandou uma realidade muito verdadeira, você é muito honesta, né? Sobre a É, indústria, sobre negócios no mundo de entretenimento, sobretudo talento. O lado do talento hoje em nós não dia estamos está. no momento bom, nós não estamos no mundo das artes, nós, infelizmente, nós não estamos no momento bom. Mas nós, artistas, que estamos aqui, já em cima dessa bancada, vai lutar até o fim, nós vamos lutar até o final. Nós não vamos desistir, entendeu? Eu vou continuar fazendo meu show, as Bibas são de Júpiter, que eu faço as paródias, Uhum. e vou continuar fazendo. Algumas cidades rejeitaram o show já quando falando que era que com a entrada do governo novo eles não iam gostar, mas acho isso uma bobagem. Eu acredito que o artista tem essa função de levar a felicidade para as pessoas. Eu acho que isso independe de política. Nós dependemos sim de uma política que favoreça o nosso trabalho. E isso não quer dizer que a gente vai roubar dinheiro. Lei Rouanet não dá dinheiro para a gente, isso é uma mentira. A Lei Rouanet ela ajuda uma empresa a dar dinheiro para a gente. A Lei Rouanet não dá dinheiro. Então, de vez em quando eu recebo umas mensagens, e aí, a sua mamata acabou? Eu falei, não, minha mamata continua. Porque eu estou aqui há 30 anos lutando, eu construí durante 30 anos o que eu tenho, sabe? Então a minha mamata é a minha própria mamata, entendeu? Bom, aos meus amigos que estão assistindo aí, eu queria só reiterar o livro aí do Catarse para a gente ajudar. Qual é o nome do livro mesmo? Desculpa. Procurem lá, é www.catarse, eu não me lembro o resto,
desculpa, mas é porque eu recebi ontem a mensagem, tá uma coisa muito recente. Mas é um livro que está sendo feito aí em Brasília, sobre essa geração de 81 e 89, ou seja, um documento histórico muito importante sobre a geração, sobre os jovens dos anos 80 em Brasília. Então, colabore. Ricardo Junqueira. Procure Ricardo Junqueira no Facebook, que tem lá o livro dele, e Catarse, exatamente. Tem uma foto minha com 15 anos, novinho. Irritado. Tem todas as bandas, tem a Legião Urbana, para quem gosta do rock, tem lá todas as bandas de rock, a turma dos anos 80. O Gilbertinho, fotos do Gilbertinho dos anos 80. Então, um documento para quem é de Brasília é muito importante, e para quem não é também, para conhecer como esse fenômeno de Brasília aconteceu. Bom, eu queria mandar um beijão para os amigos de Brasília, te agradecer pela sua presença. Vamos fazer outras lives, vamos fazer projetos juntos. Então, as pessoas estão só começando a ver a gente nessa sinergia, tenho certeza. Mas muito obrigado por esse início oficial aí, público nosso. E, bom, te deixo à vontade também para seus amigos que estão aí. Bom, gente, eu quero agradecer todo despedidas. mundo que está aqui. Pós-Gui, olha, tem um meu amigo aqui, um amigo aqui. Só tem uns amigos meus aqui, diz, mas o rei da Zoom é ótimo. A Zoom era uma boate que tinha em São Conrado, que fazia festas ecléticas também, era uma coisa super misturada, era incrível. Não, mas é porque eu tenho muitos anos de noite no Rio de Janeiro. Quando você fala que as pessoas gostam. Eu sei. Quanto tempo nós temos aí, Heron? Dá uma olhada. E você chega sambando? Você chega sambando na mesa do nada? Quanto tempo nós temos, Heron? Quanto tempo nós temos? Quanto tempo nós temos? A gente já acabou nosso tempo. A gente precisa até cortar um pouco da conversa para poder botar no podcast. Tá ok. Não, só queria fazer um agradecimento. Eu queria falar que você é uma grande aquisição para o Rio de Janeiro. Como o Ricardo Amaral te abençoou, você é uma grande aquisição também para a gente. Muito obrigado por vir para cá, por se interessar por um artista, tanto como eu, como por qualquer outro que você vai entrevistar. Quem sou eu? Vão ser muitos. E dizer para você, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Sabe? Que aí começa uma grande amizade e seja muito bem-vindo ao Rio de Janeiro. E obrigado pelo seu interesse. Valeu, Maurício, eu quero dizer que quem sou eu... Meu sotaque de Brasília até voltou. Meu sotaque de Brasília voltou. Diga. Cara, você foi uma pessoa, tipo, um achado, talvez, assim, com certeza top 3, é difícil, né, ranquear pessoas, mas, pô, você, nesse ano, na minha vida, porque, pô, é difícil chegar numa cidade nova, né, mas, pô, você realmente foi super gentil comigo, super cordial. E, cara, com certeza a gente vai fazer muita coisa juntos. E é isso, cara. Eu não quero falar muito porque vai ser visto, né? Tudo que a gente vai fazer vai ser publicado, entendeu? Então eu não gosto de prometer, que são palavras vazias, entendeu? Eu vou mostrar e vamos juntos mostrar o que a gente vai fazer junto, com certeza. Ok, Heron, muito obrigado. Gente, muito obrigado. Cristiano Navarro. Navarro, essa aí é a companheira, ela tá sempre junto. Ela fez até uma pergunta para mim, depois, Cristiano, me perguntem pessoalmente que eu te respondo, porque eu não queria ocupar muito. Você é um candangão lindo. Tô falando que você é candangão lindo. Ele já falou sobre minhas partes íntimas aí, ele estava super enganado sobre o tamanho. Você falou isso? O que ele falou das partes íntimas? Ele falou que o Valdez se comporta, pelo amor de Deus. Que eu devo ter partes íntimas bem abençoadas, mas todo mundo sabe que não pelo são... Pelo amor de Deus! O Valdez se comporta, pelo amor de Deus. Mas valeu. Gente, muito obrigado, André, todo mundo que estava aqui acompanhando, pessoal de Brasília, eu amo Brasília, minha cidade favorita, Vitor Camarote sempre, esse aí também, esse é incrível. Esse você vai entrevistar. É um músico de Pernambuco, de Recife, maravilhoso. Eu vi a live com ele, é maravilhoso. A gente boa pra cá. Barbará, tudo bem, Barbará? Gente, olha só, um beijo grande. Tô me despedindo aqui que o nosso tempo tá acabando. Tchau, gente. Adoro vocês, adoro você, Maurício, tudo de bom. Beijão. Boa noite. Irmão. Valeu. Beijo, com Deus.